A história que eu tenho a contar, eu vou contar dentro do contexto, né, que está sendo criado aqui para a gente entender um pouco da importância do Café Mundial, principalmente num contexto de um sistema educacional do tamanho de um estado, né, constituído por mais de 700 escolas de ensino médio. Você pode fazer a conta, são cerca de 500 mil alunos, né? Então, o desafio que nos foi dado foi procurar criar uma rede de cultura de paz, ou, na verdade, redes de cultura de paz através do Estado, né, em termos estaduais e regionais e locais. A primeira utilização do Café Mundial, ele serviu como uma audiência pública, onde a gente escutou, ao longo de 2 meses, em vários cafés, desde 850 pessoas, né, que foi o máximo, até 30, 40 pessoas, nós chegamos a cerca de 3 mil e poucas pessoas que foram ouvidas, para nos contar assim, o que elas entendiam do que era paz, né? Especificamente respondendo 3 perguntas de várias formas. A gente tentava ensaiar várias formas de perguntar as mesmas coisas, né? E dividiu ela em 3 segmentos, que, na verdade, do ponto de vista mais, assim, vamos dizer, acadêmico, seria no sentido epistemológico, ontológico e metodológico, que seria o que é a paz, do que ela é feita, como é que é quando você está na presença dela, como é que é o movimento que você percebe à medida que você está em contato com ela, ou coexistindo, né, com pessoas e a natureza, o que é isso, né? E foi muito interessante, porque esse primeiro momento nos auxiliou a definir um conceito que permitisse que as pessoas concordassem com ele, não fosse uma coisa imposta. A premissa que nós tínhamos para criar o contexto mais amplo era que a escola ela não seria a ponta, e sim o centro da política pública. Ou seja, a coisa teria que emergir do chão da escola, certo? E que essa política pública viesse, vamos dizer assim, ao encontro dos anseios que a sociedade, naquele primeiro momento, né, estava expressando. Porque quando nós fizemos esse primeiro momento, nós não falamos somente com as escolas, falamos com vários segmentos da sociedade. Quanto mais, vamos dizer assim, representativo, quanto mais diverso, mais interessante foi para que a gente pudesse trazer para a superfície, vamos dizer assim, a quantidade de conceitos, termos, expressões, palavras que, na verdade, chegaram a 575 respostas. E a gente fez assim, um exercício a partir daquele primeiro momento para saber se as pessoas concordavam ou discordavam da resposta alheia, ou se faltava mais alguma coisa à medida que a gente avançou para alguns outros cafés. E a gente notou que todos concordavam com todas as respostas. E aí nós vimos que existia, ao mesmo tempo, a virtude, né, emergindo nesses conceitos, essas expressões da paz, e, ao mesmo tempo, um respeito enorme pelo desafio, porque ele precisava acomodar, vamos dizer, ou interligar, né, todas aquelas expressões que a gente conseguiu, de alguma maneira, abarcar ou colher, né, como a gente fala no Café Mundial. Então, esse primeiro momento serviu para a gente notar que a gente tinha uma grande diversidade de percepções, né, e práticas. E, ao mesmo tempo, começamos a olhar para dentro do sistema educacional do Ceará, que é muito progressista, tem testado várias metodologias, vários projetos e programas, e vimos que havia muitas iniciativas que vinham ao encontro, porque elas tinham similaridades, afinidades substantivas, e, ao mesmo tempo, não conversavam entre si. Aí entramos num novo desafio: como fazer com que os processos e a estrutura passassem a dialogar, não somente as pessoas, mas como que a gente criasse um case para que a estrutura pudesse oferecer os seus processos, os seus projetos, os seus programas, de uma maneira que ela pudesse estar dentro do contexto em que o diálogo permitisse que as pessoas percebessem que, a partir de uma ressignificação
parcial daquilo que já havia sido feito, com a intenção de alguma forma, desenvolver cidadania, construir sustentabilidade, prevenir-se contra a violência, viesse ao encontro de criação de mecanismos de fortalecimento da construção de cultura de paz. E isso foi feito trazendo atores novos para que dialogasse em torno dessa perspectiva de fortalecimento de um sistema onde o Café Mundial, o World Café, ele fosse também um sistema de aprendizagem, não somente um sistema de diálogo, mas que o próprio Café Mundial, o World Café, passasse a aprender com essas novas perspectivas, e o que já estavam pré-estabelecidas. E a gente percebeu que uma das coisas muito interessantes que é assim, muito, vamos dizer assim, crítico, vamos dizer, no desenvolvimento de um trabalho de larga escala e longa duração, é o processo de comunicação. O que é que você aprende entre cada World Café? Que processos, que novas conversas existem fora do World Café que geram novas demandas, geram alguns desafios e geram também coisas muito importantes que inspiram a gente a começar a verificar com antecedência, não lá no final do Café Mundial, que a gente geralmente vai, como diz, pelo by the book, olhando, né? Pelas instruções e pela tradição, a gente lá no final do café, a gente quer colher as coisas, a gente percebe num processo muito dinâmico de transformação de estrutura, processos e pessoas, o grau de complexidade e abrangência é tão grande que você precisa colher a cada momento que você tem a oportunidade de aprender. E muitos cafés de paz, que nós chamamos, né, o café da paz que nós tivemos, nós conseguimos aprender à medida que nós estávamos perguntando, e muitas vezes as pessoas que estavam co-facilitando comigo pensaram: você vai mudar de novo? Eu falei: claro, eles estão lá na segunda pergunta já e a gente está na primeira, entende? Eles já estavam respondendo, estavam aprendendo muito mais rápido. Porque, conforme Paulo Freire fala a respeito das temáticas, as temáticas emergem do universo íntimo das pessoas, dentro da comunidade em que elas vivem. E, às vezes, quando a gente fala a linguagem delas, acerta, vamos dizer, na mão, ao construir as perguntas que falam mais diretamente ao que elas, como elas se comunicam, rapidamente elas embarcam e, muitas vezes, uma pergunta deflagra um processo que, às vezes, você precisa não queimar etapas, mas adaptar-se ao fluxo de comunicação que o café está despertando e, às vezes, acelerando,